estudando o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 94, intitulado Sexo. Passagem bíblica. Romanos, no capítulo 14, no versículo 14. Paulo disse: Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Considerações de Emmanuel. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Falar de sexo é uma complexidade, eu diria até assim, fantástica. Porque nos dias atuais nós vemos o sexo com um efeito diferenciado do principal objetivo da criação, de reprodução. Ele passou a ser, para o ser humano principalmente, como uma maneira de diversão, banalidade. Se perdeu o respeito. Usa a palavra sexo, sensualidade para tudo. A humanidade já foi penalizada em função do sexo imundo.
está falando que é proibido fazer sexo. Só se deve fazer para a maneira correta e da maneira correta. Mas nós queremos aproveitar. Como diz o outro, se vangloriar no sexo. A passagem bíblica fala que é um prazer realmente, mas não precisamos abusar. Não precisamos transformá-lo em imundície. Mas o que nós vemos hoje? Os meios de comunicação? Então, meu amigo, se queremos criar um mundo melhor no futuro, vamos nos educar. Vamos passar para os nossos filhos, nossos netos. Quando eu falo filhos e netos, eu quero dizer para futuras gerações a realidade dos fatos. Porque as doenças se fazem presentes, mostrando que não deve fazer uso da maneira inadequada do sexo. Acho que só as doenças já justificariam a gente refletir em relação a isto. Fazer disso uma coisa mais santa. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar outras vezes nas guardas do nosso Senhor Jesus Cristo.